No 1º de maio, presidente Lula volta a criticar juros e culpa a Selic pelo aumento do desemprego. Governo cria grupos de trabalho para discutir regulamentação do serviço nos aplicativos e garantir salários iguais entre homens e mulheres. Franceses voltam às ruas para novos protestos contra a reforma na Previdência. Yanomamis atacados por garimpeiros em Roraima passam por cirurgia e polícia mata 4 invasores da terra indígena. Defesa quer transferir empresário Tiago Brenan de presídio superlotado na capital paulista. Em feriadão com recordes de multas por velocidade, polícia rodoviária flagra motociclistas a mais de 200 km por hora em estrada de Goiás. Entra em vigor redução do preço do gás natural para veículos, o que faz valer a pena a conversão. E a ansiedade, tão comum no ser humano, passou a contagiar também os cães de estimação. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar hoje a taxa de juros do Brasil. Durante evento no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, para comemorar o Dia do Trabalhador, o presidente culpou a Selic pelo aumento do desemprego no país. Não é de hoje que Lula sempre buscou uma aproximação com a classe trabalhadora. Desde a época dos comícios no ABC Paulista até os dias atuais, esse é um dos principais públicos de Lula durante seus mandatos. E neste 1º de maio, não seria diferente. No evento no Vale do Anhangabaú, Lula falou sobre diversos assuntos, sendo o mais destacado a taxa básica de juros, associando o patamar atual da Selic ao desemprego. Disse que a taxa de juros é parcialmente responsável pela situação do país. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Para explicar o que Lula vem dizendo sobre a taxa básica de juros, ela é o principal instrumento do Banco Central para coordenar a política monetária do país. Quando os juros sobem, o empréstimo fica mais caro e a economia esfria, o que ajuda a controlar a inflação. Porém, como consequência, reduz a expansão da renda e do emprego. Além disso, Lula também falou sobre a possibilidade de isentar do imposto de renda a parcela da participação nos lucros e resultados, conhecida como PLR. Lula defendeu ainda que pessoas que trabalham por meio de aplicativos tenham direitos trabalhistas. O governo criou neste 1º de maio um grupo junto com sindicatos e empregadores para discutir a regulamentação de atividades por aplicativos, como transporte de pessoas, bens e comida. No encerramento, voltou a defender a prisão dos manifestantes que participaram da invasão às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia quer respeito. E no dia em que a consolidação das leis do trabalho completou 80 anos, o governo também criou um grupo de trabalho para apresentar propostas que viabilizem o pagamento de salários iguais a homens e mulheres que exercem a mesma função. As discussões vão ser mediadas pelo Ministério do Trabalho e deverão estar concluídas em, no máximo, 1 ano. Um dos principais assuntos no Brasil em 2023 tem sido os trabalhos análogos à escravidão. E no meio rural a situação não é diferente. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que em 2022 os números de trabalhadores resgatados no campo foi o maior em 10 anos.
Os dados fazem parte de um documento divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, ligada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e mostram que apenas no ano passado, 207 casos foram registrados e 2.218 trabalhadores foram libertados. Na comparação com 2021, o aumento foi de 29% no número de resgatados e de 32% na quantidade de casos. O setor responsável pela produção de açúcar, álcool e outros derivados de cana-de-açúcar teve o maior número de pessoas resgatadas, 523 trabalhadores. O número de mais de 2.000 pessoas resgatadas em 2022 refere-se exclusivamente às que trabalhavam em condições análogas à escravidão no meio rural. É preciso lembrar que a lei brasileira determina que é crime submeter alguém à condição de trabalho análogo à escravidão. Também é punível por lei qualquer pessoa que atue para impedir o direito de ir e vir do trabalhador que esteja nessa condição. O levantamento mostrou também os estados onde ocorreram os resgates. Em primeiro lugar, Minas Gerais, com 62 casos e 984 pessoas resgatadas. Na sequência, Goiás, onde 17 casos foram registrados, com 258 pessoas resgatadas. O Piauí aparece na terceira posição, com 23 casos e 180 pessoas resgatadas. Tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso do Sul aparecem na quarta posição com 10 casos cada. Porém, o estado do Sul, com 148 pessoas resgatadas, e o Sul Mato-Grossense, com 116. Por fim, São Paulo, com 10 casos e 87 pessoas resgatadas. O ano de 2022 também foi marcado pelo elevado crescimento do número de violência contra a pessoa no campo. Conforme a CPT, foram 553 ocorrências que vitimaram 1.095 pessoas. O número de casos é 50% maior do que o registrado em 2021. Também no ano passado, foram registradas 123 tentativas de homicídio em áreas rurais. O número é o maior já registrado nos últimos 23 anos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fixou o salário mínimo paulista em R$ 1.550. O aumento de quase 21% será encaminhado amanhã à Assembleia Legislativa, que precisa aprovar a medida. O piso regional é devido a todos os trabalhadores que não têm vínculo com a legislação federal, como os empregados domésticos, trabalhadores da construção e várias outras categorias do setor de serviços. A França foi marcada por agitações hoje, Dia do Trabalho. A segunda-feira começou com milhares de pessoas para, antes de mais nada, protestar contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. As caminhadas até que pareciam tranquilas, embaladas por músicas alegres. Mas tudo mudou quando manifestantes da capital Paris atearam fogo em bicicletas. O som que se ouviu foi bem diferente. Não faltou gás lacrimogênio. Enquanto alguns tentavam escapar da fumaça, outros enfrentavam as forças de segurança. A maior revolta dos franceses é com a mudança nas regras da Previdência. No mês passado, Macron elevou a idade de aposentadoria em 2 anos, passando de 62 para 64 anos. Apesar das greves multissetoriais, em uma medida que levou sua popularidade para perto de recorde de níveis mínimos, Macron disse que a reforma francesa é necessária para manter o que ele classifica de um dos sistemas previdenciários mais generosos do mundo industrializado no azul. Dá para perceber que a população não concorda. E mais de 500 mil de pessoas estão na fila do SUS à espera de cirurgias eletivas em 16 estados e no Distrito Federal. Dado que consta no relatório mais recente do Ministério da Saúde sobre o andamento de um novo programa do governo federal que pretende repassar recursos para reduzir a espera por essas cirurgias e também exames e consultas na rede pública de saúde. O Programa Nacional de Redução das Filas foi uma das bandeiras dos primeiros 100 dias da terceira gestão do presidente Lula. Pelas regras,
Cada estado deverá apresentar suas demandas ao Ministério, com detalhamento sobre a quantidade de pessoas na fila e os procedimentos cirúrgicos mais aguardados. Até o dia 27 de abril, os estados aprovados além do Distrito Federal foram Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Já o tamanho da fila declarada por esses estados soma 566.923 pessoas, sendo desse total 256.215 cirurgias que serão realizadas por meio do programa do governo federal. De acordo com o Ministério, a redução da fila declarada até agora será de 45,2%. Os outros 10 estados que não estão inclusos no programa é porque ainda faltam informações para enviar à pasta ou porque estão aguardando análise. Vale lembrar que a fila sempre existiu, mas com a pandemia ficou ainda maior devido à paralisação dessas cirurgias eletivas que não têm urgência. Apesar do programa ter como objetivo reduzir a espera, a tendência, porém, segundo a avaliação da Faculdade de Saúde Pública da USP, é de que não ande tão rápido como esperado pelos pacientes, devido à contratação de mão de obra capaz de atender às demandas represadas, sem esquecer dos atendimentos de saúde que ocorrem fora das filas. Na primeira etapa, a prioridade são as cirurgias eletivas, que são procedimentos já marcados e sem urgência. Depois, o governo federal planeja seguir para tentar reduzir as filas de espera por exames e consultas especializadas. A cirurgia da catarata é a que tem a maior fila registrada com 70 mil pessoas, seguido pela retirada da vesícula biliar, tratamento de hérnia em diferentes partes do corpo, remoção do útero e remoção das hemorroidas. Os dados podem mudar à medida que os estados enviem ao governo federal as informações sobre as filas e procedimentos mais represados. E a seguir, filhos começam a fazer as contas para as compras do Dia das Mães daqui a 2 domingos. E ainda, entra em vigor redução do preço do gás natural para veículos, o que faz valer a pena a conversão. O preço do gás natural veicular vendido às distribuidoras caiu 8% hoje. Mudança que chama a atenção do consumidor, que ainda tem dúvidas sobre se vale a pena instalar o kit e converter o veículo para evitar a gasolina. Entre as vantagens do gás natural veicular, a menor emissão de poluentes é o que se destaca para o proprietário desta loja de instalação do kit, na zona leste de São Paulo. O gás natural, ele é um combustível limpo. Ele é um combustível que não polui. Mas não foi só isso que chamou a atenção do seu consalvo. Foi a economia que o convenceu a instalar o kit em seu carro 2 anos atrás. E rende mais no carro do que os outros combustíveis, tanto a gasolina quanto o álcool. Essa é a minha opinião e eu estou satisfeito com ele. E olha que o aposentado nem roda tanto assim. Classifica o uso do veículo como doméstico. Levar meus netos na escola, voltar, tudo, e fazer o dia a dia. Mas no dinheiro não estava dando, porque está aumentando demais o combustível. Eu optei pelo gás. Comparando com o etanol e a gasolina, a economia atualmente, usando o GNV, para quem roda cerca de 1.000 quilômetros por mês, é de aproximadamente 42%. Mas com essa nova redução de cerca de 8% no valor do gás natural, essa vantagem fica ainda maior. Para o taxista Murilo Evaldi, essa redução significa muito. Ele diz que dirige quase 10.000 quilômetros por mês e com o GNV economiza cerca de R$ 1.200 em 30 dias. Uma economia que o permite trocar de carro a cada 4 anos. Eu pago o carro com o dinheiro da economia do gás. O tempo de retorno do investimento varia de acordo com o uso do condutor. O valor do equipamento, mais a instalação, os honorários do despachante que faz a documentação,
mais o valor da vistoria, dá um montante de aproximadamente R$ 5.500. Primeiro passo, eu quero instalar um kit de gás GNV no meu carro. Você tem que pedir uma autorização no Detran, né? Essa autorização ela é gratuita, então você vai direto no Detran, faz uma solicitação. Você sendo autorizado a instalar a GNV, você vai procurar uma empresa homologada pelo Inmetro, uma empresa qualificada, e aí você vem à loja, né, para poder fazer a instalação. Redutor de pressão, flauta, chicote, válvula de abastecimento e módulo de injeção. Tudo isso faz parte do kit, que tem como peça-chave o cilindro, com duração de 20 anos, contanto que passe por uma requalificação a cada 5. Fora esse gasto, o proprietário do veículo ainda desembolsa R$ 350 a cada ano em uma vistoria obrigatória. Essa vistoria ela vai verificar todo o sistema do carro, pneu, suspensão, freio, né? Então você vai estar fazendo uma vistoria e vai estar ciente que o seu carro está em perfeitas condições de uso. É avaliado também o GNV, se o GNV tem cilindro vencido ou não, se está instalado da maneira adequada, justamente para evitar acidentes, né? E para que não aconteça algumas coisas que aconteceu no passado em alguns estados aqui do Brasil. Fazer a vistoria anualmente não é problema para Murilo, mas o taxista diz que o kit GNV tem um defeito para ele: o espaço que ocupa. Estou até pensando em comprar um outro carro maior para que não perca porta-mala, tá? Essa é a parte ruim do gás, tá? Mas a economia compensa, pelo menos para o seu consalvo, que economiza bem menos que o taxista, mas celebra os R$ 200 que sobram no mês para se divertir mais com os netos. Eu ando por aqui mesmo, vou pro parque, eu vou pra praia às vezes, é o dia a dia mesmo da gente. Eles são a minha razão de viver, ele e a menina é uma beleza. O preço médio do gás de cozinha ficou 12% mais caro hoje. Se o percentual for inteiramente repassado, o consumidor vai pagar R$ 120 para comprar o botijão de 13 quilos. O reajuste é consequência da medida aprovada no ano passado, que unificou a alíquota do ICMS em todo o país. Segundo o Sindicato das Distribuidoras, haverá alterações em 21 estados. Nos outros, o imposto já era adequado ou até mais alto. A unificação do ICMS também atinge os preços do diesel e biodiesel. Em menos de 2 semanas acontece uma das datas comemorativas mais esperadas do ano, o Dia das Mães. Um dia dedicado a quem nos deu a vida e quer sempre o bem de seus filhos. Mas, além do carinho, a data é marcada pelo amor em forma de presentes. E o que comprar que possa ser parecido com o que ela merece. Essa é a hora que a corrida nas lojas por esses produtos ganha destaque. A movimentação financeira na data é estimada em R$ 714 milhões, com gasto médio por consumidor de R$ 167,30. Mas é de se imaginar que o maior problema não seja realmente o dinheiro, e sim a dúvida sobre o que dar de presente para sua mãe. Segundo a pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises, ligado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, os 5 presentes preferidos pelos consumidores são os perfumes ou cosméticos, com 29,60%, seguido de roupas, 27,4%, calçados, bolsas ou acessórios, com 19,1%, as flores representam 9,4% e, por fim, joia ou bijuteria com 8,5%. Além disso, outras ideias sempre parecem ser bem-vindas, como os livros. De acordo com especialistas, além desses itens padrões que são muito procurados na data, uma outra categoria tem se destacado desde a época da pandemia, que são os itens fitness, que englobam bola de pilates, copo de preparação para shakes e roda abdominal. Mas atenção! Caso você decida presentear sua mãe, não deixe para comprar em cima da hora. Isso porque o levantamento demonstrou ainda que o hábito do consumidor em deixar para a última hora a busca pelo presente ou lembrança do Dia das Mães pode se intensificar neste ano.
De acordo com a FEComércio de Minas Gerais, 84,4% dos varejistas mineiros acreditam que as compras serão feitas nos últimos dias que antecedem a data exata. A partir de hoje, quem recebe até R$ 2.640 por mês deixou de ter retenção do imposto de renda na fonte. Significa que, se não quiser, nem precisará fazer declaração no ano que vem. E na medida provisória que corrigiu essa isenção, está a taxação de fundos de investimento no exterior para compensar a perda de arrecadação. A palavra final será do Congresso. Com as dificuldades em alimentar a população mundial e o aumento da pobreza no Brasil, algumas condições vêm surgindo para tentar, de alguma forma, suprir a necessidade de proteína nas pessoas. Uma delas é a carne feita em laboratório. Chamada atualmente como a carne do futuro, o alimento poderá ser criado desde a primeira célula e ser impressa para ter uma textura parecida com a convencional ou ganhar formatos muito diferentes do que conhecemos. Segundo a estimativa da ONG The Good Food Institute, a carne de laboratório é um produto no qual o agronegócio mundial já investiu desde 2016 cerca de 2 bilhões de dólares. O Brasil tem sido um dos países que estão na vanguarda mundial da pesquisa e produção, mas o resultado final pode demorar um pouco para ser atingido. Isso porque a previsão é de que ela comece a ser vendida aqui, bem aos poucos, só a partir do ano que vem. Essa é uma estimativa parecida com a de outros grandes mercados, como Europa e Estados Unidos. Atualmente, só Singapura comercializa o produto em quantidade bem pequena, mas também pode ser encontrada em alguns restaurantes de Israel. A tecnologia para sua produção ainda engatinha. No início do processo de criação, a preferência é por células-tronco, que estão em estágio inicial de desenvolvimento e têm o potencial para se transformarem em qualquer outra célula. Ainda não se sabe se será seguro se alimentar, porque a carne cultivada ainda está no início do processo de aprovação nas principais agências reguladoras do mundo. No entanto, ela já teve sinais positivos em grandes mercados como o dos Estados Unidos. Por isso, além da supervisão do Departamento de Agricultura, o processo de regulamentação no país norte-americano também passa pela FDA, Agência Reguladora de Medicamentos, que já deu sua aprovação para fábricas de 2 startups. Mas, além de todas essas burocracias técnicas, outras grandes dificuldades da produção é a tentativa de produzir tanto o gosto quanto a textura da carne convencional. Os especialistas acreditam que essa proteína estabeleça sua própria identidade. Aqui no Brasil, os investimentos da JBS é apontado como o maior do mundo por alguns pesquisadores. Ao todo, são 100 milhões de dólares investidos em 2 centros de pesquisa. Outra gigante brasileira do agro que está investindo na carne cultivada é a BRF. Contudo, a empresa não revela o quanto. Os especialistas acreditam ainda que o investimento nesse novo tipo de alimento é um caminho sem volta e que esse estudo é necessário para sustentar uma população crescente. Intituladas as Guardiãs do Cacau, um grupo de mulheres ribeirinhas de Acará-Açu, no Pará, se uniram para produzir chocolate e preservar a Amazônia em prol de melhorar o lugar onde vivem. Durante a pandemia, as 8 mulheres aprenderam todas as etapas de produção, desde o extrativismo do cacau na floresta até a formulação de novas receitas do doce. A missão delas é mostrar que é possível ter renda e ganhar reconhecimento sem precisar deixar a comunidade, além de ensinar que a diversidade da floresta é uma aliada para melhorar a produção e a qualidade dos alimentos feitos lá. Luciene Mack, responsável por reunir as guardiãs, abandonou a comunidade para estudar e trabalhar, mas retornou quando seu pai foi diagnosticado com câncer. Após o falecimento do pai, se sentindo perdida, viu no cacau uma forma de recomeçar a vida.
Nayana Oliveira, uma das chocolateiras, se divide entre a fábrica e as tarefas domésticas, o cuidado dos filhos, sendo que um deles, de 11 anos, tem paralisia cerebral, e o transporte escolar na comunidade, que realiza junto com o marido. Hoje, a chocolateira retomou os estudos e cursa o ensino médio 19 anos depois de ter abandonado a escola. Um exemplo para sua comunidade e para muitas pessoas pelo Brasil afora. E a seguir, Yanomamis atacados por garimpeiros em Roraima passam por cirurgia e polícia mata 4 invasores da terra indígena. E veja também, advogados querem transferir empresário Tiago Brenan de presídio superlotado na capital paulista. Os 2 indígenas que sobreviveram após serem baleados na comunidade Uxiu, dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima, no sábado, passaram por cirurgias e permanecem internados em um hospital de Boa Vista. Em nota, o governo de Roraima afirmou que eles apresentam um quadro de saúde estável e estão acordados, com sinais vitais em pleno funcionamento e sem nenhum risco de morte. A autoria dos disparos foi atribuída por lideranças indígenas e pelo Ministério dos Povos Indígenas a garimpeiros que atuam na região. A Polícia Federal investiga o caso. Além dos 2 feridos, um terceiro indígena também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Wilson Chirichana, de 35 anos, foi atingido na cabeça e morreu na manhã de domingo, antes de ser transferido para Boa Vista. Ele atuava como agente de saúde indígena. Nesta segunda-feira, uma comitiva do governo Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para Roraima para acompanhar a situação do povo Yanomami. O ataque à comunidade Uxiu é o mais recente episódio de dificuldades envolvendo os indígenas. Em janeiro, o Ministério da Saúde decretou situação de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atingia o povo indígena, após a verificação de inúmeros casos de desnutrição severa e doenças. Na noite de domingo, o governador de Roraima, Antônio Denário, visitou os 2 homens que sobreviveram ao último ataque. O encontro foi na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral de Roraima. Segundo o governo local, Denário conversou com um dos feridos e reafirmou o compromisso de atender a todo e qualquer indígena que precise dos serviços da rede estadual de saúde. E 4 garimpeiros foram mortos em uma operação da Polícia Federal na terra Yanomami. O nome de um deles era Sandro Moraes de Carvalho e tinha 29 anos, que era chefe de uma facção criminosa que comanda áreas de exploração ilegal no território. São os chamados garimpeiros faccionados. Durante a AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, fez uma menção sobre as recentes denúncias de invasão de terras pelo movimento dos trabalhadores sem terra e da abertura da CPI para investigar os casos. Ele disse: "Vamos proteger a propriedade privada do estado de São Paulo e não vamos tolerar invasão. Os que invadirem terrenos no estado de São Paulo terão um só destino: a cadeia." A defesa do empresário Tiago Brenan vai pedir transferência dele para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Brenan chegou algemado ao Brasil no último sábado, depois de ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos. Brenan chegou ao Brasil em um voo da Air France e desembarcou no aeroporto de Guarulhos, usando boné e máscara de proteção. O juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto, plantonista do Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, decidiu manter a prisão de Brenan, investigado por diversos crimes contra mulheres. O empresário está agora na unidade 1 do Centro de Detenção em Pinheiros. O Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, possui 4 unidades distintas e todas elas com a lotação superior à sua capacidade. Segundo um levantamento realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária, em uma área que comporta 2.452 pessoas, tem 4.228 presos. E é neste espaço que Tiago Brenan está. Agora o caso está nas mãos da Justiça Estadual de São Paulo, já que o processo de extradição se encerrou. Brenan é réu em 8 processos criminais e teve 5 prisões preventivas decretadas
por agressões e crimes sexuais como estupro. O crime que deu exposição a Brenan inicialmente foi o da agressão à modelo Helena Gomes, ocorrido no dia 3 de agosto do ano passado em uma academia dentro de um shopping de luxo de São Paulo. O episódio foi flagrado por câmeras. Depois das imagens circularem na imprensa e em redes sociais, outros casos envolvendo o empresário começaram a emergir. Há também ações criminais nas quais Brenan é acusado por um garçom e um caseiro do condomínio onde o empresário vive em Porto Feliz, interior de São Paulo. Eles teriam sido agredidos e ameaçados. A polícia também apreendeu armas e munições em uma das suas propriedades. Tiago Brenan sempre negou as denúncias. Um levantamento feito com DNA pelo laboratório Genera mostrou que metade dos brasileiros tem predisposição para desenvolver intolerância à lactose. O estudo, que analisou dados de 200 mil DNAs de todas as regiões brasileiras, indica que 51% da população pode desenvolver a intolerância ao açúcar do leite. Em comparação com outros países, a frequência brasileira foi considerada intermediária. Em populações com origem no norte da Europa e Europa Ocidental, a frequência é de 9%, enquanto nos oriundos da região central da Itália, esse dado aumenta para 83%. Já em pessoas com origem na Nigéria e leste asiático, esse dado é de 100%. O levantamento ainda apontou a predisposição genética dos brasileiros para diversas doenças, como alguns tipos de câncer. Segundo o estudo, o câncer de mama foi o mais prevalente. O alto risco foi registrado em 30,9% das pessoas analisadas, seguido pelo câncer de próstata, com 23,57%. Foram constatadas ainda a significativa presença de alto risco para o câncer de ovário, com 19,84%, de tireoide, 18,9%, de bexiga, 18,13%, colo retal 16,44% e melanoma 11,12%. O estudo constatou que o avanço da idade aumenta o risco de predisposição genética para algumas doenças, como é o caso do câncer de próstata, diabetes e doença celíaca. Ao analisar as porcentagens referentes a baixo e alto risco de câncer de próstata, o levantamento apontou a média que a idade do homem aumenta, a predisposição fica mais aparente. Pacientes com mais de 55 anos apresentam 2,4 vezes maior risco de alterações nos exames com relação àquelas de baixo risco detectado. De acordo com o estudo, os órgãos do corpo feminino começam a envelhecer aos 19 anos, o masculino aos 40 anos. Já no caso de diabetes, pessoas com mais de 45 anos e consideradas de alto risco pelo teste genético apresentam um aumento de 150% na propensão de desenvolver a doença, se comparadas a indivíduos de baixo risco. Cerca de 4% das pessoas analisadas cujo exame genético apontou propensão de alto risco para desenvolver a doença tiveram confirmação positiva para o problema em exames laboratoriais posteriores para diagnóstico. No caso de pessoas com idade superior a 55 anos, mais de 6% apresentaram a intolerância ao glúten na avaliação diagnóstica. O levantamento também analisou traços genéticos relacionados à alimentação. O trabalho aponta que 64% das pessoas apresentam predisposição para apresentar a fome emocional, ou seja, aquela fome que não é uma necessidade do corpo, mas sim uma fuga da mente. Em contrapartida, apenas 36% das pessoas apresentaram predisposição para maior sensação de saciedade. 34% têm maior tendência para a ingestão de açúcar em grandes quantidades. 72% apresentaram maior risco para o desenvolvimento da obesidade e 58% para o armazenamento de gordura corporal. Mais uma trégua foi violada no Sudão e os 900 britânicos que estavam no país já voltaram para casa. Este foi um dos voos finais de evacuação de cidadãos britânicos do Sudão, realizado a partir de uma base aérea ao norte de Khartoum.
Os evacuados e militares embarcaram em um voo da Força Aérea Real com destino a Larnaca, no Chipre. A Grã-Bretanha evacuou mais de 2.000 pessoas em 23 voos desde que a operação de evacuação começou na última terça-feira. No Sudão, milhares de pessoas tentam encontrar um lugar para escapar das bombas de uma luta pela disputa do poder entre dois generais que deram um golpe de Estado há 2 anos. Os milhões de habitantes que têm casa estão entrincheirados desde o dia 15 de abril. Desde o início do conflito, várias tréguas foram anunciadas e violadas. Até agora, os líderes dos grupos rivais se recusaram a participar de negociações diretas. Os combates já provocaram mais de 500 mortes e deixaram 4.000 feridos. Os números não oficiais são considerados muito abaixo da realidade. Os paraguaios reagiram à vitória do economista Santiago Pena nas eleições presidenciais nesta segunda-feira. Alguns estão satisfeitos com o resultado, mas outros esperavam um final diferente. A vitória do governista Santiago Peña nas eleições presidenciais do Paraguai dominou as manchetes dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O economista foi candidato pelo Partido Colorado, que também vai controlar o Congresso, ratificando sua hegemonia no país, onde governou por mais de 70 anos. Nas ruas da capital Assunção, reações distintas foram percebidas entre a população. Estou um pouquinho decepcionado. Estou um pouco desapontado. Acho que desperdiçamos uma oportunidade magnífica de, não sei, talvez algo melhor do que já temos. Não sei, talvez algo melhor do que já temos. Estou feliz porque creio que... Sim, estou feliz porque acho que o Santi Peña é a pessoa mais preparada. Espero que ele faça a coisa certa. Isso vai ser visto nesses 5 anos. Mas que ele é a pessoa mais preparada, é a pessoa mais preparada. É a pessoa mais preparada. Tem a ver com a gestão dele. Não posso ficar feliz com a gestão que ainda não começou. Conheço a gestão dos ex-presidentes que pertencem ao meu partido. Mas neste momento temos que dar a oportunidade de ver como vai se saindo. Porque tem a maioria, tanto em deputados quanto em senadores. E tem tudo para poder fazer bem. Depende da gestão que puder fazer. Após uma campanha eleitoral marcada por acusações de corrupção contra personalidades de primeira grandeza da situação, Peña obteve 42% dos votos. O opositor Efraim Alegre, à frente de uma coalizão de centro-esquerda, ficou com 27%. O ex-deputado de direita antissistema Paraguaio Cubas ficou em terceiro lugar, com 22% da preferência dos eleitores. Peña vai substituir o atual presidente Mário Abdo Benítez a partir de 15 de agosto para um mandato de 5 anos. E a seguir, feriadão com recordes de multas por velocidade. Polícia Rodoviária flagra motociclistas a mais de 200 km por hora. E também, a ansiedade tão comum no ser humano passou a contagiar os cães de estimação. A imprudência é um dos fatores responsáveis por grande parte dos acidentes nas estradas e rodovias do país. Neste fim de semana do feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 24.000 motoristas dirigindo acima da velocidade permitida pelas estradas do país. Segundo a PRF, na BR-060, onde o limite permitido no trecho é de 110 km por hora, os motociclistas passaram a 211 e uma caminhonete a 160 km por hora. Em Goiás, mais de 1.000 motoristas já foram multados por desrespeitar os limites de velocidade. No estado, 2 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais durante o fim de semana. Quem é flagrado pode perder até 7 pontos na carteira. A fiscalização com o bafômetro também foi reforçada. Em todo o Brasil, 1.205 motoristas foram multados de sexta até domingo por dirigirem embriagados. Na volta para casa, a polícia orienta que os motoristas evitem viajar muito tarde e façam uma vistoria no veículo antes de pegar a estrada. Após indecisões, idas e vindas, o Corinthians finalmente decidiu quem irá comandar o time daqui para frente. O nome escolhido pela direção do clube é um velho conhecido da torcida alvinegra, Vanderlei Luxemburgo. O contrato do técnico com o Corinthians vai até dezembro, quando termina também o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. Luxemburgo até comandou o treino do Corinthians nesta segunda-feira e deve fazer sua estreia amanhã contra o Independente Del Valle pelo 3º jogo da fase de grupos da Libertadores da América. Essa será a 3ª passagem de Luxemburgo pelo time.
O aplicativo WhatsApp liberou a opção de poder vincular uma conta em até 4 dispositivos diferentes. Uma funcionalidade que vai facilitar a vida de muita gente. Até então, só era possível vincular uma conta do WhatsApp a dispositivos que não eram telefones, como computador, tablet ou acesso via WhatsApp Web. Mas agora poderá ser expandido para outro telefone WhatsApp Web ou computador Windows ou Mac com o app oficial. O grande diferencial da atualização é ter um espelho do seu WhatsApp, pelo menos das conversas mais recentes, em outro telefone. Assim, se o aparelho principal ficar sem internet ou bateria, você consegue responder e enviar mensagem para um dispositivo vinculado. Funciona assim: em outro telefone em que uma conta do WhatsApp não esteja configurada, instale o app no aparelho principal, vá em configurações no iPhone ou nos 3 pontinhos no Android, em aparelhos conectados, vá conectar em um aparelho, na sequência o celular principal deverá ler um QR Code no telefone espelho para formalizar a vinculação. O processo é semelhante ao que já faz no WhatsApp Web. Isso pode ser útil para alternar entre telefones sem desconectar ou algo comum em pequenas e médias empresas ou quando algumas pessoas têm o celular roubado. Pode evitar perder os contatos salvos na agenda. A ansiedade comum entre os seres humanos também afeta animais de estimação, principalmente os cachorros. Um estudo realizado por estudantes de medicina veterinária e zootecnia da USP, em São Paulo, descobriu alguns sinais que podem indicar que o pet sofre dessa doença, principalmente na ausência do seu tutor. Os sinais mais evidentes de que o cachorro sofre por ansiedade são choros, uivos e latidos em excesso, destruição de objetos, portas e paredes, fezes em locais inadequados, não comer, beber água ou urinar e a automutilação, como lamber as patas, arrancar pelo, além da salivação em excesso, vômito ou diarreia. O grande problema é que, para ter certeza que o cão apresenta um ou mais sinais, é preciso observá-lo praticamente 24 horas por dia, e especialmente o tempo em que ele ficou sozinho. Se o cão não destrói objetos ou não faz fezes fora do lugar, fica quase impossível saber a emoção do cão quando ele fica longe do tutor. Outra forma descoberta pelo estudo de saber se o cão sofre de ansiedade é perceber a forma em que ele recebe o tutor ao chegar em casa. Esse é um grande indício de como ele fica longe do olhar do dono. Os cachorros que correm, pulam, choram e lambem o dono ao chegar em casa certamente sofrem quando fica sozinho. Esse comportamento traduz a angústia da separação, ou seja, quanto mais festa o cão faz na hora da chegada do tutor, pior ele pode ficar durante a ausência. Portanto, o ideal é que ao chegar em casa após um longo período fora, o tutor encontre o cão relaxado. Claro que ele pode levantar as orelhas ou até mesmo correr, mas tudo deve acontecer sem afobação, com tranquilidade, abanando o rabinho, cheirando tranquilamente e depois retornando à vida normal. Qualquer comportamento mais intenso do que isso já pode ser um alerta, uma luz vermelha de que o cão não fica bem longe do tutor. Tubos de creme dental foram usados na construção de casas na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. O projeto é uma parceria da Colgate com a ONG Gerando Falcões e tem o objetivo de desenvolver moradia sustentável para pessoas em vulnerabilidade. A ação, batizada de O Poder do Sorriso, tem o objetivo de ajudar famílias em situação financeira complicada, que vivem em abrigos feitos de lona, plástico ou papelão. Para a construção das moradias foram utilizadas 7 toneladas de embalagens de tubo de pasta de dente reciclados. Esses materiais foram transformados nas paredes dos imóveis. Segundo a Colgate, as residências foram entregues com a parte elétrica e hidráulica completas, permitindo a moradia imediata. Embora iniciativas por moradias dignas sejam essenciais o ano todo, o projeto foca nessa época pré-inverno, para que as famílias possam estar devidamente aquecidas quando o frio chegar.
Além das 2 casas já entregues, o projeto espera finalizar outras 4 que estão em fase final de acabamento nas próximas semanas. O projeto é a prova de que a reciclagem pode ser usada como uma ferramenta social na prática com soluções inovadoras, para interromper ciclos de pobreza na favela. Para um dos idealizadores da ação, o projeto traz sustentabilidade a serviço das pessoas e mostra que, a partir da reciclagem, é possível construir casas que tenham conforto e qualidade, tanto estética quanto estrutural, para que as famílias tenham direito à moradia digna. A iniciativa também compõe o Favela 3D, digna, digital e desenvolvida, projeto de erradicação da pobreza que está sendo desenvolvida com materiais sustentáveis pela ONG Gerando Falcões, também na Favela Marte, em São José do Rio Preto, em São Paulo, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e em Vergel do Lago, em Maceió. Além de dar um teto para as famílias, o projeto ajuda na diminuição da emissão de gases do efeito estufa, prevenção à poluição de rios e à degradação dos solos, assim como ao estímulo à economia circular. Neste 1º de maio, Dia do Trabalho, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou uma vigília em prol dos trabalhadores. Nossa equipe de reportagem acompanhou o culto especial com 3 horas de duração. Veja como foi. Foi com a carteira de trabalho nas mãos que muitos vieram ao culto deste 1º de maio. Quando eu cheguei agora subindo ali, me entregaram uma carteira de trabalho. Está abençoada, em nome de Jesus, para Deus abrir e abrir bem. Porque a Bíblia diz, abra a tua boca e eu encherei. Deus quer encher o seu celeiro, pode ter certeza. A Ivone também busca, por meio da fé, uma nova oportunidade. Desempregada há cerca de 1 ano, ela conta que já recebeu uma direção de Deus. O conhecimento do homem ele é importante, mas o de Deus e a força dele é ainda maior ainda, né? Eu penso dessa maneira. Eu sempre tenho aquela palavra no meu coração. Assim como Deus, Jesus, quando ele andava no mundo, ele não despedia as pessoas de mão vazia, ele também não vai despedir ninguém aqui de mãos vazias. Com muitas orações e louvores, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou neste feriado a Vigília dos Trabalhadores. Um culto especial pela vida profissional e financeira desta multidão que hoje veio até aqui. Começamos o mês de maio, na celebração do Dia do Trabalhador. Não existe maior trabalhador do que o Senhor. Pois o próprio Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Pai, nós queremos contemplar o mover do Teu Espírito neste culto, de ação de graças, ou de intercessão pelo trabalhador, de clamor, ó Deus, pelo crescimento do povo, pela prosperidade do Brasil, Deus. Membro antigo da Igreja da Graça, o cabeleireiro Gleidson diz que veio ao culto muito mais para agradecer. Tenho muitos testemunhos, muito. Tenho vindo todas as segunda-feira e Deus tem me abençoado em todas as áreas, não somente em uma, mas em todas as áreas. Tem me presenteado, tem me abençoado com apartamento, com motocicleta, e cada ano Deus tem renovado tudo que eu tenho, Deus tem renovado e tem prosperado cada vez mais. Sempre! Aleluia! Uma vigília voltada a quem precisa de emprego e também aos empresários. Nós temos que orar para que as possamos, porque eu creio que não é para faltar o Brasil do jeito que é, não é para faltar emprego para ninguém, entenda? Saber pedir sabedoria para esses homens que são empresários, trabalharem sem a ganância, sem a avareza, talvez se despir, né, como fez o Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, disse, a metade dos meus eu dou aos pobres. Mas por que o Zaqueu fez isso? Porque ele praticava a avareza, e muita gente pratica a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, a pessoa faz qualquer coisa pelo dinheiro, então ela acaba até oprimindo o seu semelhante. Missionário diz sempre falo também, nunca suba na vida pisando em alguém. Mas
Mas muito além da vida profissional e financeira, o culto dessa segunda teve impacto profundo na vida espiritual dos presentes. Renova, Senhor, a igreja, renova, Senhor, teus servos, renova aquele que está se sentindo cansado, aquele que está sem palavras, aquele que diz: Deus, eu preciso de chegar mais perto, eu preciso de me envolver mais, eu preciso de chegar mais perto do Senhor. Eu sei que estás comigo. Canta ele nessa hora. Há uma força de Deus, uma força do alto. Essa é a força do Senhor. Depois de 3 horas de vigília, foi assim que as pessoas saíram daqui. Eu saio daqui renovado. Foi lindo, foi bem, reforçou bem ali, renovou as minhas forças. Sai renovado, sai fortalecido, sai cantando. Porque eu digo, a presença de Deus traz alegria. Quando aí a pessoa pergunta: de onde você veio? Vim da igreja. Não, tem que mostrar que com Jesus a vida é assim. Chegou aí, de onde você veio? Alegria, estava na presença de Deus, foram 3 horas de oração. Já está marcada a próxima. 8 de junho, entenda, 9 ao meio-dia também, vamos ver se aumentamos até para 4 horas, porque a Bíblia diz, Salmo 34:10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm fome. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos para a volta da vitória. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.